E aí, camada? Esse é o podcast do Rei Grifo. Devia ser verdadeiro o velho provérbio. Mas notícias viajam montadas em grifos. Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo. Eu sou a Thaís Prioli. E hoje nós vamos falar sobre O Vingador de Aço, que é um conto do Crônicas da Tormenta, volume 1. Esse conto foi escrito pelo Marcelo Cassaro. O Marcelo Cassaro, ele é roteirista, escritor, ele também é criador de diversas séries de quadrinhos. Eu acho que a mais conhecida do mundo de Tormenta é a Holy Avenger. E também é roteirista do Turma da Mônica, aí também é uma das conhecidas. Ele também é um dos criadores do 3DT, foi editor da revista Dragão Brasil e Dragon Slayer. Tem mais alguma coisa no currículo que eu não falei? Você pulou o mais importante, ele é literalmente o criador de Tormenta. Ah, eu não falei? Não. Achei que eu tinha falado isso. Não, é que você falou 3DT, eu fiquei esperando, assim, já deve estar deixando por último, que é o melhor. Que é o mais... Achei que eu já tinha falado. O Marcelo Cassaro é um dos membros do trio Tormenta. A gente já leu um dos contos de outro membro, que é o Saladino, né? Que é aquele do escorpião, que é do deserto. E aí agora a gente tá lendo outro conto de outro membro do trio Tormenta, que são os três escritores originais do Tormenta. O Cassaro, eu não sei se é o caso, mas em geral, existe uma percepção geral, assim, de que ele seria o principal criador, a mente criativa mais influente do universo do Tormenta. Tanto que, assim, muitas das coisas que são muito características do cenário, elas são associadas a ele. Principalmente mais essa influência oriental e tal, Isso, né? a influência de mangás e animes e da história meio oriental dentro desse universo. E como ela acaba se desenvolvendo ao longo de todas as outras histórias do Tormenta. E qual seria o outro criador? Que faltou? É. O Trevisan. Que tem, acho que um conto dele que deve ser... É um dos próximos? É. Faz sentido, assim, eu ficaria meio triste se tivesse, logo, o primeiro compilação de contos não tivesse os contos deles, porque todos eles chegaram a lançar contos na Dragão Brasil, exatamente. Até, eu fiquei de procurar, eu tenho ainda um pequeno pacote de Dragões Brasil aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Aqui em casa. No Brasil também. No Brasil também, sim, que inclusive é no Brasil, ó, tudo está ligado. Então, A conspiração. Illuminati confirmado. Se eu não me engano, esse conto do Vingador de Aço, ele é uma elaboração de um conto, uma versão um pouco maior de um conto que eu já tinha lido numa Dragão Brasil. Ou é o mesmo, ou eu acho que é uma versão um pouco maior. Porque eu lembro de ter lido o conto na Dragão Brasil e ter as figuras, assim, e é basicamente a mesma história. Ter os desenhos, porque na Dragão Brasil ele vinha ilustrado, né? A Dragão Brasil sai até hoje, mas ela sai no formato digital, né? Sim, se você quiser assinar hoje a Dragão Brasil, ela funciona no sistema de assinatura digital, que hoje em dia quase todos migraram para os sistemas de financiamento coletivo recorrente, né? Sim. Então, por exemplo, você entra lá, acho que Apoia-se, né? A Dragão Brasil, você entra no Apoia-se, procura lá a Dragão Brasil, e aí você paga um valor, acho que ou é R$7 ou é R$11 mensal. São dois valores, você escolhe, né? Não é que eu não sei o valor. Mas, se eu não me engano, são esses valores. Ou é 7, ou é 11, aí uns têm direito a um pouco mais coisas. Você pode receber todo mês a Dragão Brasil no seu e-mail. E é uma revista, assim, bem grande, até bem caprichada. Ela vem com bastante coisa sobre RPG, fantasia, universo nerd, várias coisas. A parte de Tormenta, né? Com contos, vem com bastante coisa. Ela é mais focada... Ela é focada em RPG, né? Lógico. Sim. Então, ela sempre foi. A Dragão Brasil, ela foi a primeira revista de RPG. Ela foi um dos meus primeiros contatos com RPG. Então, eu acho que é bastante relevante isso aqui. Porque a gente tá até falando do Cassaro, que é um dos criadores, né? Vamos falar sobre o conto? Vamos. Um guerreiro tem que sair de seu exílio para enfrentar o seu passado e dar fim a uma ameaça que o persegue. Será que ele vai conseguir? Sei lá. Será que ele vai conseguir? Veja hoje. Nesse hoje. Capítulo, daqui a pouco, neste capítulo do Regrifo. Segundos. E aí, o que você achou desse conto? Eu não sei se é nostalgia ou não. Eu gostei bastante até, assim. Ele tem, assim, várias coisas que eu tipicamente não gosto
Inclusive, coisas assim que eu costumo ver na escrita e nas influências do Cassaro, mas ao mesmo tempo eu acho que ele é um cara muito competente, sim, pra contar a história. Ele segue uma estrutura bem sólida, ele faz, assim, uma estrutura, segue ela, direto, simples, não tenta ser muito grande, adicionar muitas coisas. É uma história, assim, com 2 personagens, praticamente. 3, se você contar o vilão, digamos assim. Bem direta, assim, com ação, mas a ação também é curta, não fica eternamente falando do cara girando e acertando e não sei o quê. Não tenta elaborar enlouquecidamente, assim, pra falar que tem bastante luta, sabe? Eu acho que aquela história do menos é mais. Ele poderia ter estendido muito esse conto e ele escolheu não fazer isso e aí ele valorizou a história. Então, por isso que eu gosto do conto. Eu acho que ele é um conto na medida certa. Ele tem vários elementos que eu acho legal e alguns que eu não gosto tanto, mas eu acho que isso aí cabe mais a falar depois dos spoilers e tal. E você, Thaís, o que você achou desse conto? Eu acho que é bem um conto de sessão da tarde mesmo. É bem pro público dele, é um público adolescente, jovem, que joga RPG, que gosta desse estilo. Quando ele traz alguns temas que ele tenta discutir entre o vilão e meio que o herói, vamos colocar assim, da história. Mas quando você começa a analisar muito, é divertido. Uhum. É simples assim. Ele se propõe a contar uma história, ele conta, não enrola. Assim, você não fica empacado na leitura. Os personagens são simples, não são nada, meu Deus, que absurdo, mas também não são, meu Deus, que pastelão. Vamos pros spoilers? Vamos. Era bom ter uma missão. Era bom conhecer o motivo de minha própria existência. Então, a gente fala no outro resumo que é um guerreiro, né? E pra começar, guerreiro já é uma figura de linguagem, né? Na verdade, ele é um bárbaro, o personagem principal. Ele se chama Tusken Skylander e ele sai do exílio pra enfrentar um golem de aço em forma de um dragão, que é conhecido como um Drolen. O nome dessa criatura é Dragão de Aço, ou pelo menos é assim que ele é chamado. Tusken despertou ele sem querer quando ele era jovem. Ele acabou matando toda a vila do Tusken. E aí, o jovem bárbaro, ele foge junto com o seu grifo e encontra refúgio em um templo de Calmir, onde ele é ensinado por um mestre mascarado no caminho da fé, da luta, várias coisas. Na luta final contra o Dragão de Aço, ele acaba descobrindo que o criador desse golem era um mago poderoso que morreu antes de dar um propósito pra ele. E o propósito do golem, então, se tornou a vingança contra o bárbaro que o despertou. E aí ele persegue ele até o fim do mundo lá, que é onde ele estaria, e ele é destruído no fim, nessa luta final, pelo Tusken. Eu sempre achei esse nome muito estranho, desde a primeira vez que eu vi na Dragão Brasil mesmo, Drolen. Eu acho esquisito pra cacete, uma coisa que não combina. Eu nunca tinha visto, né? É um golem de dragão. Eu não sei se fica muito claro, você percebeu? Ele fala que o bicho tem 8 patas e ele não tem asas. Eu não preciso nem... Então, porque acho que ele não fala aí, mas eu não sei se é pelo conto que eu tinha visto, eu acho que ele também não falava, mas as imagens do Dragão de Aço sempre mostrou ele sem asas mesmo. Eu gostava do personagem porque ele montava um grifo e ele tinha um machado que ele arremessava e voltava. E aí eu lembro que era um personagem que apelava muito pra mim por causa disso. Tanto que no Tormenta... E você é o Rei Grifo. Eu sou o Rei Grifo. Antes de eu ser o Rei Grifo, eu gostava desse personagem. Olha a influência. Eu lembro que nos manuais de RPG antigos, assim, do 3DT, do Tormenta, do Universo, tinha uns kits pra você pegar dos personagens, do 3DT mesmo, assim, e aí tinha um kit que era Cavaleiro de Grifo, um negócio assim, e ele era... Porque todos os kits eram meio que baseados em algum personagem que aparecia, e aí o desse era baseado no Tusken Skylander mesmo, né? Que ele era o cara que andava de grifo e jogava o machado. Mas aí, tipo... Uma coisa que eu acho meio chata, porque é muito repetitiva nas histórias do Tormenta, é que todo mundo idolatra o Calmir. E todo mundo tem nome anglo-saxão. É muito anglo-saxão, né? Tanto que eu agora, antigamente eu achava, nossa, que da hora esse nome. Agora, quando eu li Skylander, eu fiquei com vontade de rir, porque eu lembrei dos brinquedos do PlayStation. Quem não conhece, tem uma série de jogos do PlayStation que chama Skylanders,
que é uma série de jogos infantis que você compra miniaturas pra usar no jogo, né? E é um monte de bichinho bonitinho, dragãozinho e coisas assim. Eu entendo ter um povo que tenha uns nomes assim. Sim. Porque eles são um povo, mas todo mundo deste mundo, quase... tem um nome anglicizado, né? Quando não é anglicizado, é japonês. Se esse cara revelasse, se o mestre mascarado revelasse o nome, o dele ia ser japonês. Certeza. Sim. O deles ia ser Hideyoshi Tokugawa, sei lá, alguma coisa assim. Não, esse já é alguém conhecido. Não, tô inventando. Ia ser Jojo. É isso que eu falei. Ia ser Jojo. Ia ser Jotaro Kujo, é isso que você tá falando. Mas, e falando do mestre dele, a gente até tava discutindo um pouco antes do episódio o que ele seria, né? Porque a gente Em termos de RPG? Em termos de RPG, a gente sempre discute isso. Porque... A gente tem 30 anos e a gente ainda tá discutindo isso. Tá. Sim, porque sim. Porque sim. Porque é divertido. Sim, é mesmo. Que com certeza ele é um clérigo. Aparentemente sim. Porque ele tem ressurreição. Sim, poderes divinos. Né? Uhum. Mas seria ele também um monge? Talvez. Um ninja? Um ninja. Você falou que ele era ninja só por causa das estrelas ninjas. Porque ele luta bem também. Pessoal, as estrelas ninja, que são conhecidas como as shurikens, que são também são conhecidas como estrelas de arremesso, lâminas de arremesso, sei lá. Mas todo mundo fala estrela ninja. É estrela ninja. É uma coisa que aparece, né? Porque tem uma hora que o cara fica falando que ele não sabe de onde que é o mestre dele, não sei o quê. Aí, mas assim, quando ele começa a falar que não sabe de onde que é o cara, eu falo assim, já sei, o cara é japonês. Tipo, sabe? Sei lá. Não japonês porque não existe... Quem escreveu esse conto? Porque não existe Japão lá. Não japonês porque não existe Japão, mas... Não, ele é de... Como é que é o nome? Tamuha. Aí ele fala assim, não, aí no quarto do meu mestre tem uns objetos bizarros. Aí eu falo, vai ter... Deixa eu pensar, katana, não sei... Aí, tipo, não tem a katana, mas tem estrela ninja, lanterna de papel e armadura de samurai. Ele fala uma armadura cerimonial, um negócio assim, com uma máscara horrenda, assim. Tipo, poderia ser qualquer outro tipo de máscara. Sim. Mas assim, se alguém tivesse desenhado essa cena, eu tenho certeza que ia ser uma armadura samurai. Por quê? E aí... Pode ser um samurai. Não lembro se tem... É que assim, no D&D, que a gente já jogou o D&D oriental na terceira edição, né? O Oriental Adventures. Isso, e tinha samurai. Que tinha samurai como uma classe básica, né? Sim. Você escolhia ou guerreiro ou samurai. Por exemplo, hoje em dia, se você joga o D&D quinta edição, tem o samurai como uma subclasse do guerreiro, né? Uma especialização dele. Sim. Aí eu não sei, talvez possa ser também um clérigo / samurai. Pode ser. Eu achei que ele fosse um clérigo monge, porque assim, monge é uma classe que se caracteriza muito bem com o clérigo, porque o clérigo seria um paroquiano. Vamos pensar dessa forma, né? Um clérigo seria alguém que professa a fé, uma pessoa que ela tenta trazer seguidores, fazer o trabalho do Deus, não sei o quê. Enquanto um monge, ele é um cara que, aqui, pelo menos como a gente conhece, ele não tem tanto a ver com professar a fé, ele tem mais a ver com viver a fé, né? Por exemplo, o monge no sentido ocidental não é o Shaolin que luta, né? Seria mais em relação ao budismo. O monge... o Shaolin é o monge... Não sei se tem a ver com o budismo, não sei se... Agora eu não faço ideia, pra falar a verdade, eu não conheço muito monges orientais, mas assim, os monges orientais são associados com esse negócio de dar soco. Sabe? Eu nunca vi muito essas histórias de, sei lá, os monges franciscanos dando voadora. Eu só sei que eles fazem geleia e coisas assim, sabe? Tipo, cerveja às vezes. Mas... Porque, assim, em geral os monges, esse negócio do viver a fé pros monges é o cara... Eles se isolam assim... Não totalmente, né? Mas eles abdicam de coisas modernas, abdicam de relacionamentos, ou abdicam de algumas facilidades, assim, e escolhem viver juntos e tipo, viver dentro de preceitos de fé. Normalmente os monges ocidentais têm muito a ver com o catolicismo, né? E tem os mosteiros católicos, em que existem essas ordens monásticas. Aí a gente conhece, aí tem, sei lá, desde os jesuítas, os franciscanos, todas essas coisas. No passado, eles tinham papéis mais práticos. Os monges eram, por exemplo, escribas, né? Eles faziam cópia de livros, esse tipo de coisa. Por um lado, eu acho que ele até encaixa um pouco com a ideia do monge do D&D. Porque o monge, eu acho que tanto o monge ocidental quanto o monge oriental, os dois eles incluem um pouco do asceticismo. E aí vamos explicar o que é essa palavra complicada. O asceticismo, ou ser asceta,
é você abdicar de coisas, é você abrir mão de facilidades. Então, no D&D, quando a gente tá falando de uma coisa assim bem mecânica, ou bem bobona, assim, tipo, o monge abre mão de usar armadura, sabe? O monge abre mão de usar arma pelona, por exemplo. Então ele se defende com a sabedoria e ele ataca com o tapa, sabe? Então, é isso. Como ele abriu mão dessas coisas, ele adquire poderes diferentes, assim, que tem a ver com isso. Ele se defende com bom senso e ele ataca no tapa. É assim. Ele se defende no bom senso. Não, isso aí é fake news. Isso aí é fake news. Não. Para de espalhar. É assim. Olha, precisamos de alguns desses. Então, a gente tá precisando de uns monges. Eu comecei a gostar um pouco mais de monges no universo do D&D depois que eu comecei a pensar nisso, assim, nessa relação. Da fake news? Não! Do asceticismo. E não do cara simplesmente ser o cara que passou pelas 36 câmaras Shaolin, sabe? Alguma coisa assim. Por isso que eu acho interessante. Então, o monge e o clérigo, eles estão muito, muito relacionados, em geral, com a religião. Então, eu acho que esse cara pode ser multiclasse. Falei tudo isso pra falar isso, né? Que esse cara anda por aí. Depois desse TED Talk de 5 minutos sobre os monges. Sobre os monges. Incluiu geleia, bom senso. Fake news. Só não falei que o cara luta com uma vara de bambu, que é bem bizarro. Ah, é? Ele fala. Pô, não, o cara... tô falando do conto. Eu achei que era no D&D, né? Não, no conto. No conto. O cara bateu no Bárbaro com o bambu do varal, sabe? Não, claramente é o bambu do varal, sabe? Eu achei que você tava falando do D&D. Quando eu era criança, eu brincava com o bambu do varal, achando que eu era um artista marcial. Assim, eu não sabia que eu ia crescer e ia ter que ler um conto do cara batendo nos outros com o bambu do varal. E aí... Agora, que saudade do bambu de varal. Agora, a gente mora em apartamento, nem tem mais bambu. Vou comprar um bambu pra erguer o varal da lavanderia ali, né? Acho que o grande ponto desse conto, é lógico, a justiça, porque a gente tá falando de um clérigo e um templo de Calmir. E o outro é ter um animal, que é... O grifo. O grifo, que é a melhor coisa do mundo. Mas voltando um pouco à justiça... É que quando o Bárbaro chega até o Golem, ele acha que ele vai fazer justiça. Que ele simplesmente está fazendo bem, porque ele tá matando uma criatura sanguinária que massacra todo mundo, etc, né? Sendo que ele foi quem despertou essa criatura. Sim. Num ato de imprudência. Seria talvez uma temática de você se responsabilizar pelos seus erros, que é uma coisa que ele não fez. Ele fugiu, aí vai se responsabilizar por aquilo, a criatura só queria matar ele, como ele fugiu, ela matou todo o povo dele, tentando achar ele, e aí ele fala assim, meu Deus, você matou todo o meu povo. Ele, mas se você tivesse pegou ele primeiro, ele não teria. Sim. Então... Ele não teria matado muito mais gente depois. Sim. Porque assim, a história é que a criatura, ela odeia ele porque ele gerou uma existência vazia pra ela. Sim. Porque, como a criatura é um construto, uma inteligência artificial, digamos assim, mágica. Viu, uma ficção científica. Praticamente. Como ele é uma inteligência artificial mágica, ele foi criado com um propósito. E no momento que ele não tem um propósito, ele começa a sentir vazio, e isso é sofrimento, é dor pra ele. É o equivalente ao sofrimento para essa inteligência artificial, digamos assim. Ele praticamente tá em depressão. Sim, é isso mesmo. E aí, assim, essa criatura, então, como a gente contou no resumo com spoilers, ele foi criado por um mago, só que ele não recebeu o propósito, o mago morreu antes de poder falar qual que era a missão dessa criatura. E aí a criatura nasce, ela tem inteligência, e ela tem um forte senso de propósito, um forte senso que ela tem que fazer algo, só que ela não sabe o que é, sabe? Então ela tá em desespero. Porque ela é aquela pessoa que entra em parafuso, que ela tem que fazer uma coisa que ela não tem como descobrir o que é. Ele até fala assim, pra ele ter criado uma criatura tão poderosa como eu, tinha que ser uma coisa muito importante. Eu fico me perguntando o que era, sabe? Era pra derrubar um reino, era pra matar alguém, era tipo, pra fazer alguma coisa, sabe? Pra guardar alguma coisa. Pra guardar alguma coisa preciosa, era pra quê? Assim, porque independente do que fosse, ele ia se dedicar 100% àquilo. E o Bárbaro, nessa tribo, eles se ligam aos grifos bem novos. Isso me lembrou bastante o Como Treinar Seu Dragão. Sim, é verdade. Né?
quando eles se ligam aos grifos, é como se fosse uma parte deles, praticamente. Tanto que quando o grifo dele morre, em uma parte do conto, ele logo depois o mestre dele ressuscita o grifo, é quase como se uma parte dele tivesse morrido junto. E nisso, eles vão explorar as regiões e acabam, sem querer, despertando essa criatura. Eu acho que, não sei se eu tô falando besteira, talvez o Tascan ele seja meio paladino. E o grifo é como se fosse a montaria sagrada dele, porque nos... Pelo que eu entendi, todos os bárbaros têm, porque é uma região montanhosa. Sim, todos os bárbaros se ligam aos grifos, mas ele tem uma ligação mais forte ainda. Porque os paladinos, em geral, assim, pelo menos no D&D, querendo ou não, é a base pro Tormenta, pra toda a história, né, do universo. Os paladinos, eles sempre tiveram montarias especiais que ou são enviadas pelo deus, ou elas são abençoadas pelo deus dele. Então, tipo, da mesma maneira que ele tem um machado abençoado por Calmir lá, talvez a ligação dele com o grifo já esteja nesse nível. Ele já seja... O grifo de nome de Rigel. Rigel. Eu falei pra Thaís que eu falava Rigel. Aí ela falou, não. Aqui eu falo Rigel. É Rigel. É Rigel. Rigel. O Rigel. E... Eu falei que se fosse que o Gustavo falava Rigel, se fosse pra ser Rigel, teria um U. E aí eu falei que ela não fala Tascan... Skylander. Se eu quiser eu falo, então... Tanto faz. Não, mas tudo bem. Eu acho que só a morte do grifo, eu acho uma coisa, assim, muito previsível, assim, que é típica coisa apelativa, assim, pra criar um momento emocional, né? Mas aí logo em seguida vem o mestre do cara lá e ressuscita o cara e depois sai voando, ressuscita o grifo, e depois acho que voa num origami ou qualquer coisa assim. Voa no origami. Não, mas ele insinua que o cara vem voando no origami. O cara... do jeito que você falou, parece que é zoando, mas não é. Parece que... Do jeito que eu falei, parece que é uma gíria pra se drogar. O cara... Aí ele vai lá voar no origami. Sei lá, tipo, o cara injetar heroína no beco é voar no origami, sabe? Gíria cyberpunk do mestre usando droga, não. Sou o que sou, nada mais. Aquele que me criou não deu-me um nome. Você não faz a ideia do que encontrou naquela caverna, bárbaro. Não sou um monstro, não sou um dragão, não sou nem mesmo uma criatura viva. Sou um Drolen, um golem de dragão. E aí, Thaís, você recomenda o conto? Eu recomendo. Como eu disse, é um conto bem leve, bem sessão da tarde, divertido, rápido de ler. E eu recomendo, caso você tenha gostado, lógico, Tormenta. Eles liberaram alguns arquivos de playtest para quem colaborou no financiamento coletivo. E também D&D. A gente falou bastante, né? A gente joga, a gente tem um grupo constante de quarta-feira. E também o livro que eu acho que tem muito a ver essa história, que é o Feiticeiro de Terramar, que é um personagem principal que ele libera o mal e depois ele que tem que combater este mal. E esse livro, ele é da Ursula Le Guin e foi lançado pela Arqueiro. E você recomenda? Eu recomendo, principalmente pro público de fantasia e RPG. Eu acho que, assim, não é aquela obra-prima do gênero, mas é bem divertida, assim. Eu acho que compensa bem o seu tempo de leitura. Ele é curto e objetivo e divertido. Isso que vale. E principalmente se você é fã do universo, do Tormenta, essas coisas, eu acho que é sempre legal e sempre adiciona mais pra você conhecer mais sobre. E eu vou fazer uma recomendação paralela também aqui. É aquele livro que tem uma tradução péssima do título, que é O Imperador das Lâminas. Imperador das Lâminas, ele foi escrito pelo Brian Staveley. Saiu o 3º livro recentemente no Brasil. É uma trilogia que chama Trilogia do Trono de Pedra Bruta. Recentemente saiu o último livro dessa trilogia. E o primeiro livro é esse, que é O Imperador das Lâminas. Ele é um livro bem divertido também. Tem 3 personagens principais. Um personagem tem uma história ruim, um personagem tem uma história mais ou menos, e um personagem tem uma história muito legal. E eu acho que vale a pena o livro só pelo personagem ter uma história muito legal. E o personagem tem uma história muito legal, me lembrou um pouco... Tem uma ligação com essa história aqui, porque ele foi treinado pra uma unidade especial que os caras voam em cima de um pássaro gigante, assim. Que é um negócio meio análogo a um grifo, umas coisas assim. E aí tem umas partes muito legais sobre eles voando e fazendo missões, etc. É bem interessante.
O nosso próximo episódio vai ser A Feiticeira de São Judas Tadeu dos Milagres, escrito pela Isa Próspero. Esse é um conto que só está disponível no Kindle. Individualmente, né? Ele não faz parte de coletânea nenhuma. Você pode pegar ele direto. Ele tá custando R$ 2,99, ou se você tem o Kindle Unlimited, ele é gratuito. Sim. Então, bem acessível. A Thaís já leu, e ela me indicou, eu ainda não li. Sim. Então, ela falou que é muito bom, então eu quero ler. Tô interessado. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Até a próxima. Até mais. Entende agora o que você fez, Bárbaro? Entende as consequências de sua imprudente incursão às cavernas proibidas? Você despertou-me para uma existência vazia. Despertou alguém que não tinha motivo para a sua vida.